Começa o programa de hoje falando sobre mais uma da União Europeia. Já trouxemos esse assunto aqui no Agricultura BR em torno dessas restrições que o Bloco Europeu tenta impor sobre o Brasil, tenta impor sobre soja brasileira e alegando estar mais focada nos fatores da economia verde e que aqui, então, não se estaria produzindo, respeitando e elaborando-se juntamente com as regras e leis brasileiras, que são as mais severas do mundo no que diz respeito à floresta. Mas, de qualquer maneira, para falar sobre esse assunto e até indignação, nós vamos conversar agora com Antônio Galvão, que fala conosco ao vivo pela internet, presidente da ProSoja Brasil. E Galvão, nos últimos anos, principalmente esses últimos 2, 3 anos, nós temos tido pressões maiores. Quanto maior o Brasil é na sua expressão no agronegócio, na agropecuária, maior tem sido a pressão, principalmente de países europeus. Como é que você avalia esse momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem através do canal do Boi, desse belo programa teu aí, Agricultura BR, onde, por várias oportunidades a gente pôde estar aí fazendo esclarecimento. E é mais uma aberração, para dizer mais uma coisa bizarra, podemos assim dizer, de políticos europeus, que com certeza essa tomada ainda não foi, né, uma decisão, mas já uma divulgação de você querer coibir diversos dos produtos nossos produzidos aqui no Brasil, inclusive alguns, como o caso do próprio cacau, que você produz ele na sombra, produz embaixo de árvores, você sabe que praticamente você preserva quase que toda a vegetação nativa para poder produzir o cacau, tomar uma decisão dessa. Mas a gente sabe que a grande briga, e o caso do próprio café também, a grande maioria que é produzido longe da Amazônia, por mais que a Rondônia se destaque bastante também aí na produção de café, chega a ser bizarro a gente ouvir disso de alguns políticos. E com certeza, né, Fabiano, eles não devem ter conversado com a indústria deles, com o próprio consumidor, e vem com aquela imposição. A impressão que a gente tem, eu fiz essa fala, inclusive, em novembro de 2018, numa das nossas reuniões em Bruxelas, na Europa, eles não fazem a tarefa de casa, eles esqueceram que o Brasil não é mais colônia, e era de Portugal, não era nem dos países mais atrevidos, aí dizer a própria França, onde o Macron gosta de toda hora estar jogando para a torcida. Então eu vejo aí uma situação bastante calamitosa, mas principalmente para o mercado comum europeu. A gente sabe da dificuldade que eles estão lá até para conseguir alimento, que bem recentemente na viagem que o presidente Bolsonaro esteve lá, esteve junto com o Boris, onde o presidente da Inglaterra, onde pediu aí, por favor, para arrumar alimentos. Então eu vejo que eles vêm com mais uma decisão dessas, agora impondo com o nosso Código Florestal o mais restritivo, que eles não adotam nem querendo, nem por imaginação, nem sequer as próprias APPs dos rios deles, que pelo que a gente conhece lá, não vou dizer aqui que seja um grande conhecedor da Europa, mas a gente viu muito por imagens satélites, algumas viagens aonde a gente andou aí, principalmente nos Países Baixos, uma parte da Alemanha aí, que a gente vê os rios totalmente desprotegidos, inclusive da floresta que existia lá há centenas de anos, tudo bem, mas pode ser refeito. Então, a gente preocupa, sim, com a decisão dessas, porque dá a impressão que eles acham que o Brasil ainda é uma colônia da Europa, de um modo geral, especialmente quando Portugal aí, que descobriu o Brasil aí, e vem essa decisão toda. Isso deixa a gente dizer cada vez, não preocupado, dizer, porque eu não me preocupo com isso, num país que precisa do nosso dinheiro. Mas sempre vieram com imposição e vem aquela velha história, você tenta atender a unha da unha, que é o dedo, dá o dedo que é a mão, da mão que é o braço, agora querem o corpo, já querem mandar aqui dentro, e nós temos aí o código mais restritivo, temos aí 2/3 da nossa vegetação nativa ainda preservada a nível de Brasil, temos a Amazônia aí com mais de 85%, 86% preservada, como o próprio Evaristo de Miranda, lá da Embrapa Territorial, tem divulgado, agora com os novos números deles, inclusive as propriedades rurais dentro dela, nós temos 1/3 do que é preservado no Brasil como reserva legal e APP. Então, na verdade, a gente não sabe o que o europeu quer.
Na verdade, sabemos, né? Que continuar mandando, quer tentar nos atrapalhar de toda forma, sabendo que o Brasil aí é o país que tem toda a condição de vir suprir essa demanda de alimento que a todo momento consegue cada vez ser mais reduzido, e sabendo ainda que tem aí segundo a FAO, aí 800, 900 milhões de pessoas literalmente. Outro tanto nessa altura aí, Fabiano, também se alimentando mal. Então, para mim, eu trato isso como uma fanfaronice de alguns políticos aí europeus, que chega a ser bizarro uma situação dessas querendo impor. Não acredito que o Parlamento Europeu vá querer implantar isso na marca. E quem vai dizer, acabar padecendo com isso mesmo, é a indústria deles que precisam. A gente conhece o pessoal da FEFAC, da FIDIOL, que seriam os representantes deles, as federações aí da indústria de rações e das esmagadoras de soja. Como dizer, seria a nossa a Biov aqui, a Fidiol deles, que tivemos reuniões com eles lá em 2018, 2019, e a gente sabe do assunto que é caótico e eles dependem muito do nosso farelo e da nossa própria soja. Galvão, eu lembro de um documento feito no final do ano de 2019, foi lançado na Europa no começo do ano passado, no começo de 2020, chamado Atlas. Está escrito em alemão, né, e tem a versão em inglês, mas trazendo para o português, é o Atlas da produção aqui no Brasil. Entre os dados que estavam nesse documento, produzido por franceses e alemães, estavam nos dois idiomas e inglês também, tinha envolvimento também de jornal Le Monde e também um monte de ONGs, né? Uma questão ideológica muito forte. Eles colocavam o Brasil na sua produção de carne bovina, de soja, de milho e até café como uma produção que estaria agredindo o meio ambiente aqui. Não tinha dado estatístico nenhum, não tinha nenhum proforme naquele cenário. A Europa hoje ela compra cerca de 10% da oleaginosa brasileira. Esse é um mercado que mesmo com esses solavancos e essas disputas internas que tem na Europa mesmo, é um mercado que segue em expansão, no caso para a soja, Antônio Galvão, ele continua sendo relevante aqui para o Brasil? Com certeza, né, Fabiano? Todo o mercado é relevante, independente do tamanho. Sabemos ainda que a Europa não é lá tão grande compra de soja propriamente em grão, mas ela é um grande comprador do nosso farelo, que já vai aí dizer um meia industrialização. Não é terminal, que se transformando na proteína animal, mas também são compradores de nossas carnes. Então, todo o mercado é importante, o da Europa também é importante. Ninguém aqui está dizendo que não seja. Agora, a gente vem à pergunta, aquela pergunta, onde eles irão adquirir essa soja se ela não tem sobra no mundo? Aonde irão adquirir? Com certeza eles vão comprar nos Estados Unidos. Beleza, Estados Unidos vai poder fornecer para o resto do mundo essa diferença da onde? Então, acaba vindo, se a Europa parar de comprar aqui, outro país vai vir comprar, porque ela vai comprar em algum mercado. E, com certeza, ela terá muito mais dificuldade de encontrar essa soja em outro mercado, esse farelo, do que nós aqui no Brasil encontrar outro mercado para vender esse produto que ela compra. Por quê? Ela vai ter que buscar depois na mão de um atravessador por conta de caprichos, que eu posso tratar isso, e trato isso como caprichos deles, para tentar atrapalhar. Mas eu fico preocupado muito, Fabiano, e a todos aí que nos ouvem, nos escutam nesse momento, nos assistem, enfim, que nós sabemos da dificuldade que existe no mundo pela alimentação, a briga que tem, todas essas pessoas, esses milhões de pessoas passando fome hoje no mundo, e ela tentando de toda forma fazer a restrição da produção de alimentos. Isso não dá para aceitar, Fabiano. É gente querendo esnobar aí de países hoje extremamente pobres, necessitando de alimento. Então, é o abuso que vem de alguém que tem uma certa condição financeira em relação àqueles que tanto precisam de um alimento barato. E sabemos hoje que os custos de produção, como eles acabaram extrapolando muito aí, Fabiano, e tem essa dificuldade, inclusive, do acesso ao alimento. Então, nós temos aí esse grande problema a ser resolvido. A gente vê aí políticos, isso aí não é a população europeia, não é a indústria europeia, não é o comércio europeu, são algumas empresas, sim, europeias de comercialização, mas principalmente políticos por conta de querer se manter no poder,
É o caso específico mais da França, aí, com o Macron, achando que vai poder fazer o que quer. E não tem disso, não. O cliente é importante, mas o fornecedor também tem que ser valorizado, porque eles dependem dessa produção e nós também dependemos do mercado deles ou dos outros mercados. Então, tenho certeza que nas discussões que a Europa vai ter no Parlamento Europeu, isso com certeza não será implementado, e bem ao contrário, que vai ser respeitado o nosso Código Florestal. O que é de direito do produtor, o detentor de área rural, para fazer a conversão dela para a produção, principalmente pela necessidade, isso vai ser respeitado, sim, com certeza, Fabiano. Tá certo, Galvão. Galvão, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Um grande abraço a você e a toda a ProSoja, toda a diretoria, todos os membros. A gente agradece a essa oportunidade, sim, Fabiano, de mais uma vez trazer esclarecimentos e tenho certeza que vai prevalecer o bom senso, sim, do Parlamento Europeu e respeitar os outros países produzindo, basta que se respeite a lei local, que é o nosso, no caso, o nosso Código Florestal. Obrigado aí, tudo de bom a todos que nos assistiram.